Olá, boa noite. Me chamo Flávia Silva e hoje eu e minhas colegas iremos abordar o tema controle de constitucionalidade preventivo no Legislativo e Executivo. A classificação que passamos a analisar diz respeito ao momento em que será realizado o controle, qual seja antes do projeto de lei virar lei, controle prévio ou preventivo, impedindo a inserção no sistema normativo de normas que padeçam os vícios. O controle preventivo busca impedir que o ato inconstitucional, eivado do vício formal ou material, passe a ter vigência e eficácia no ordenamento jurídico. O controle prévio é realizado durante o processo legislativo de formação do ato normativo. Logo, no momento da apresentação de um projeto de lei, o iniciador, a pessoa, o órgão deflagra o processo legislativo, em tese, já deve verificar a regularidade material do aludido projeto virar lei. No caso brasileiro, o controle preventivo é realizado em regra pelos poderes legislativos e executivo, podendo também ser exercido pelo Poder Judiciário. No caso do Legislativo, o controle é realizado por meio de comissões parlamentares encarregadas especialmente de analisar a constitucionalidade das proposições normativas submetidas à sua deliberação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Arlete. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o controle prévio ou controle preventivo realizado pelo Poder Legislativo. Então, o Legislativo, ele verifica, através de suas comissões de Constituição e Justiça, se o projeto de lei poderá virar lei ou se contém algum vício, para vir a ser inconstitucional. De acordo com o artigo 32, inciso 4º do regime interno da Câmara dos Deputados, o controle será realizado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O plenário das referidas casas também poderá verificar a inconstitucionalidade do projeto de lei, o mesmo podendo ser feito durante as votações. Michel Temer, ele observa que tal controle nem sempre se verifica em relação a todos os projetos de atos normativos. Ele cita a sua incorrência, por exemplo, sobre projetos de medidas provisórias, resoluções de tribunais e decretos. É uma questão interessante que pode surgir. Indaga-se o parecer negativo das comissões de Constituição e Justiça, declarando a constitucionalidade do projeto de lei, se inviabilizaria o seu prosseguimento. O parágrafo 2º do artigo 101 do regime interno do Senado Federal dispõe que, em se tratando de inconstitucionalidade parcial, a comissão poderá oferecer emenda corrigindo o vício. No entanto, a regra geral é a do seu parágrafo 1º, que estabelece que, quando a comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada, e arquivada definitivamente por despacho do presidente do Senado, salvo desde que não seja unânime o parecer. Então, se houver recurso interposto nos termos do artigo 254 do regime interno, ou seja, interposto por no mínimo 1/10, dos membros do Senado, manifestando opinião favorável ao seu processamento. Da mesma forma, o artigo 54, o parágrafo 1º do regimento interno da Câmara, ele estabelece que será terminativo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria. Inciso com redação adaptada à resolução número 20 de 2004. No entanto, há previsibilidade de recurso para o plenário da Casa contra a referida deliberação, nos termos do artigo 132, parágrafo 2º, nos artigos 137, parágrafo 2º, e o 164, parágrafo 2º também, do referido regimento. Olá, meu nome é Geisa. Eu tô aqui para falar um pouquinho referente ao controle prévio ou preventivo realizado pelo Executivo. Bom, a partir de um estudo,
de uma análise mais detalhada do processo legislativo, podemos verificar que o chefe do executivo possui o poder de sancionar ou de vetar um projeto de lei previamente aprovado pelo Congresso. O veto se dá quando o chefe do executivo considera inconstitucional a matéria desse projeto ou contrário aos interesses políticos, aos interesses públicos. Dessa forma, quando ele está exercendo esse veto, está atuando diretamente no projeto de lei, ele está nada mais, nada menos que pondo em prática o controle de constitucionalidade prévio ou preventivo, que é aquele que ocorre antes do projeto de lei se transformar em lei propriamente dita. Pois bem, quando o presidente da República recebe esse projeto de lei já aprovado pelo Congresso, o que ele pode fazer? Ou ele sanciona ou ele veta. Sancionar é um ato de concordância, de aprovação, dando sequência assim às próximas etapas até a promulgação desta lei. E vetar é uma discordância, ele não está concordando com aquele projeto. Então, dessa forma, ele vai impedir, vai barrar mesmo esse projeto de lei. E existem dois tipos de veto, o veto jurídico e o veto político. O veto jurídico é o veto que não concorda ou que está incompatível com o nosso ordenamento jurídico, sendo assim inconstitucional. E o veto político é quando vai de contra aos interesses públicos de toda a população, sendo assim questões políticas, por isso considerado como veto político. E esses vetos impedem literalmente que se promulgue a lei e que ela assim produza seus efeitos. Porém, esse veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Sendo derrubado esse veto, é encaminhado esse projeto de lei ao presidente da República para a promulgação dela, tornando-a como lei no prazo de 48 horas. Caso ele não faça, será encaminhado ao presidente do Senado Federal para a promulgação em igual período, 48 horas. E caso ele não venha a fazer também, o presidente do Senado é repassado ao vice-presidente do Senado, que tem a obrigação de fazê-lo. Sendo assim derrubado esse veto, esse projeto de lei é arquivado. Uma vez arquivado, está encerrado assim as etapas desse processo. Acredito que deu para entender mais ou menos como se dá esse controle de constitucionalidade prévio e preventivo realizado pelo Executivo. Sem mais.